Fala decidido! Cara, eu duvido, não precisa você gostar de basquete, ser atleta de basquete ou não, mas você nunca quis saber quem são os atletas mais ricos da NBA? Essa liga maravilhosa que a gente ama, que a gente tá sempre aqui falando no Peladinha com meus parceiros, a gente tá sempre falando da maior liga do mundo. Desculpa, a NBA é a maior liga do mundo. E me diz, você tem coragem de me dizer que você nunca quis saber quem são os 10 jogadores mais ricos da NBA? Eu sei que você quis. Então você vai saber agora quem são os 10 jogadores mais ricos da NBA aqui no... Hã? E daí? Então vamos lá, galera. A gente sabe que é uma liga que envolve muito dinheiro, os contratos são milionários, a gente já ouviu falar de extensões de contratos de 4 anos, 180 milhões de dólares e tal, e a gente sabe que é realmente muito diferente das outras ligas. O beisebol chega muito perto, o futebol americano chega muito perto, o beisebol até passa com contratos máximos, digamos assim, os salários máximos do beisebol até passam o da NBA, mas é impressionante quando a gente traz aqui pro Brasil a realidade dos salários aqui e os salários na NBA, né? Os jogadores são realmente milionários. A gente não precisa entrar na conta bancária dos nossos atletas brasileiros, como o Nenê, que tá lá há anos, há mais de uma década. A gente sabe, não precisa entrar na conta bancária dele, saber o quanto o cara tem de grana. Realmente são atletas que fazem contratos mirabolantes e eu vou trazer pra você aqui quem são os 10 maiores, os caras mais ricos da história da NBA. Vale lembrar que aqui é o que ele tem hoje de patrimônio. O dinheiro vem, vai, as pessoas gastam, mas vale lembrar que aqui o que eu vou mostrar pra você é o patrimônio, é quanto esse cara tem de valor pra ele hoje, independente dos salários, beleza? Então vamos começar com o 10º da lista dos 10 atletas da NBA mais ricos. Em 10º lugar, a gente tem um quase aposentado. Ele ainda tá na NBA, mas ele não tá na NBA ao mesmo tempo. Você deve estar aí, pô, Jorge, como é que é isso? Que papo é esse do cara tá, mas não tá na NBA? Dá pra dizer que Carmelo Anthony não tá mais na NBA? Carmelo Anthony, ele é o 10º atleta mais rico da NBA, com patrimônio de 130 milhões de dólares. Deve dar mais ou menos aí 420 milhões de reais. É muita coisa, é quase meio bilhão. Desde que o Carmelo chegou na NBA, ele já participou 10 vezes do Jogo das Estrelas. Ele fez parte do primeiro time da NBA, da temporada, 6 vezes. Ele foi para os playoffs com o Denver Nuggets, que era um time meia boca. De 2004 a 2010, ele foi para os playoffs com o Denver. Já ganhou 2 títulos de divisão e realmente fez o nome dele no Denver. Qual é a questão com o Carmelo? Por que ele ganhou muito dinheiro? Ele foi uma aposta muito grande do New York Knicks e se transferiu para o New York Knicks com valores absurdos. Teve partidas memoráveis nos Knicks, partidas individuais, resultados individuais muito grandes, jogos de 40, 50 pontos, mas de fato não levou o time do Knicks a lugar nenhum. Os torcedores acharam que ele ia conquistar alguma coisa, o Carmelo chegando, depois chegou a Mary Stoudemire, enfim, conclusão da história. O Carmelo, a partir do New York Knicks, foi ladeira abaixo, saiu do New York Knicks, foi pro Oklahoma City Thunder, também não arrumou nada, foi pro Houston Rockets, também não arrumou nada, não conseguiu se encaixar. Eu, na minha opinião, acho o Carmelo um dos melhores jogadores no 1 contra 1 da NBA, mas impressionante. Os times não quiseram mais ele porque ele traz um peso muito grande. O Carmelo é um cara que ele chega no time, ele chega pra ser titular, ele chega pra ser estrela e parece que não tava funcionando. Hoje ele tá sem time, hoje ele tá treinando individualmente, é parceiro do LeBron, parceiro do Chris Paul, tá sempre aparecendo nas redes sociais, tá sempre aparecendo nos jogos, mas teoricamente desempregado, mas tem aí um patrimônio de 130 milhões de dólares. Ou seja, Carmelo Anthony, se parar de jogar agora de fato, se não arrumar mais nenhum time, não vai ter problema de pagar os boletos não, né? Agora eu vou mostrar pra vocês quem é o 9º atleta mais rico da história da NBA. Em 9º lugar, nós temos um cara que tá acima do bem ou do mal, é o famoso Okonkwo. Em 9º lugar, um cara que levou e tem hoje de patrimônio 150 milhões de dólares. Exatamente, meu amigo. 150 milhões de dólares. Em real, isso passa de meio bi de reais. A gente tá... Passa mesmo de meio bi? 150? milhões? 300, 400, passa.
passa de meio bi de reais. A gente tá falando de um cara que é considerado o maior power forward, o maior ala de força, considerado por muitos o maior 4 da história da NBA, Tim Duncan. Uma carreira que não tem nada a declarar, um cara que ganhou 5 títulos, entrou no San Antonio Spurs e saiu do San Antonio Spurs, sempre indo para os playoffs, levou o time para um outro nível, fez uma dupla, as torres gêmeas com David Robinson no início, depois seguiu sozinho, depois teve a ajuda de Manu Ginobili e Tony Parker, formaram durante muitos anos um trio praticamente imbatível na liga e Tim Duncan realmente merece 150 milhões de dólares, tendo em vista aí os valores que tem os atletas da NBA, talvez o Tim Duncan mereça até mais que isso. Então o Tim Duncan, que é quietinho, né? Um cara que anda muito estiloso, cheio de cordão de ouro e tal, tá vivendo a vida dele aposentada com 150 milhões de dólares, tá com mais de meio bi no bolso pra viver a vida tranquila com a família. Ele é o 9º jogador mais rico da história da NBA e agora eu vou mostrar pra você quem é o 8º jogador mais rico da história da NBA. Você não vai acreditar, não. Ó, eu vou falar pra vocês, hein? Esse cara, eu não falei isso. Pra mim, ele era fenomenal. Mas teve gente que achava que ele ia ser melhor que o Jordan. Teve gente que disse que ele ia ser melhor que o Jordan e não foi porque as contusões não deixaram. Eu não acho isso, mas eu acho que ele tava num nível absurdo. Vou fazer aqui pra vocês. Olha só, vou fazer aqui. O cara que tem uma fortuna de mais de 675 milhões de reais. Eu tô falando dele. Fez uma carreira absurda no Detroit Pistons. Poderia ser melhor se não tivesse tantas contusões, principalmente de joelho, tornozelo. Grant Hill jogou muito. Depois saiu do Detroit, passou pelo Orlando Magic, passou pelo Phoenix Suns, passou pelo LA Clippers, deixou a NBA em 2013. Foi um cara simplesmente sensacional, jogou muito. E o Grant Hill, vou contar pra vocês, além dele ter uma história sensacional na NBA, não tem uma história melhor por causa de contusão, ele marcou presença na NCAA. O cara jogou em Duke e ele foi durante 2 anos All-American. Ele durante 2 anos ficou ali selecionado para a seleção dos melhores atletas da NCAA e ele foi por 2 vezes campeão universitário. Então o que o cara não fez na NBA, infelizmente por questões de contusão, porque ele jogou muito, ele fez no universitário, tá aposentado desde 2013 e ó, com um patrimôniozinho de mais de 675 milhões de reais. Por essa você não esperava, né? Grant Hill com mais de meio bi no bolso, ele é o 8º jogador mais rico da história da NBA e eu vou mostrar pra você quem é o 7º jogador mais rico da história da NBA. Você sabia? Olha aí. Quase empatado, o Grant Hill foi campeão da NBA, chegou num time de pouquíssima expressão, levou o time para outro patamar, cara que jogou muito, talvez foi um desses primeiros gigantes, magros, que sabiam arremessar, que iam pra dentro, que enterravam, que podiam jogar de qualquer posição, marcou história na NBA, saiu direto do high school pra jogar na NBA. Eu tô falando de um cara que eu acho sensacional, que eu respeito muito, voltou pra casa, voltou pra Minnesota só pra terminar a carreira, Kevin Garnett. Exatamente, galera. Kevin Garnett quase empatado ali com Grant Hill. Ele, por uma diferença muito pequena, também tem um patrimônio avaliado em mais ou menos 675 milhões de reais, com uma diferença pequena. Ele tá em 7º lugar, o Grant Hill em 8º, mas respeito demais a história dele. Arrebentou no Minnesota, foi o melhor jogador da NBA da temporada no Minnesota, depois foi pro Boston, arrebentou no Boston, foi campeão junto com Ray Allen, Paul Pierce, Rajon Rondo. Hoje ele tem um programa numa TV fechada nos Estados Unidos, é um cara que tem o respeito de todo mundo na NBA, xingava muito, botava pra quebrar, tinha uma atitude, tinha uma personalidade, fazia a diferença dentro da NBA. Eu gostava muito de ver ele jogar e depois a gente vê aí caras como Kevin Durant, a gente vê o Dirk, esses caras muito altos, mas que tem alguma mobilidade, cada vez mais, né? Mas tem alguma mobilidade fora ali do garrafão. Kevin Garnett foi um dos primeiros, né? Muito alto, jogava de 4, mas tinha algum tipo de mobilidade, pegava uma bola fora, dava um chute. Então, pra mim, ele foi um dos divisores de água da NBA e é isso, né? Tá curtindo tranquilinho também a aposentadoria dele com mais de meio bi no bolso. Não pode estar ruim, né? E o 6º? Você sabe quem é o 6º jogador mais rico da NBA? Olha aí. E agora em 6º lugar, The Dream. The Dream, alguém sabe de que eu tô falando? O cara que tem quase 800 milhões de reais, ele. Hakeem The Dream. Olá, João.
você é mais novo, não sabe de quem eu tô falando, pelo amor de Deus, entra agora e olha imagens desse cara. Não, o Zenai vai botar aqui imagens dele, eu tenho certeza que o Zenai vai botar ele fazendo assim, ó. Cara, e os fadeawayzinho e pump fake, jogava muito, marcou história no Houston Rockets, depois terminou a carreira, foi jogar no Toronto, um pouco mais velho, mas na minha opinião, até hoje, um dos caras que tem mais e o melhor trabalho de perna dentro do garrafão. Impressionante. Não é à toa que ele já foi contratado para treinar LeBron James, Dwight Howard, Kobe Bryant, porque todos queriam aquele trabalho de perna. Zenai BR, não decepciona não, faz surra de trabalho de perna do Hakeem Olajuwon aqui nesse vídeo, cara. Porque como que esse cara jogou, e não é à toa, merecidamente, ele conseguiu juntar uma fortuna de quase 800 milhões de reais. Hakeem, que é meio nigeriano, meio americano, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, Hall da Fama da FIBA, Hall da Fama da NBA, marcou história no Houston, aclamado, ovacionado, pessoas deliram com ele em Houston até hoje, tem muito meu respeito, jogou demais. Ele é o 6º colocado na nossa lista dos 10 mais ricos da história da NBA. E o 5º? Quem é o 5º? Agora pulou para outro nível. Agora a gente está passando de 1,5 bi de reais. Agora o negócio deu um salto. O 5º jogador mais rico da NBA tem mais que 1,5 bilhão de reais. Exatamente. Agora, se eu falar pra você quem é, você vai falar, pô, merecido. Pra mim, melhor pivô de todos os tempos. Será que eu vou tomar comentário, dislike? Pra mim, é o melhor pivô de todos os tempos. Shaq Attack! Já ouviu falar nesse cara? Shaquille O'Neal. Cara, impressionante a dominância desse cara. Impressionante a dominância desse cara. Chegou no Orlando, garoto, arrebentando, jogou muito. Fez história no Orlando, foi campeão no Lakers, foi campeão no Miami. E aí ele jogou no Boston, jogou no Phoenix Suns, jogou no Cleveland Cavaliers. Foi decaindo, mas pra mim, não falem mal de Shaq. Eu nunca vi um cara tão dominante embaixo do garrafão. Eu nunca vi um cara tão pesado e ágil. Como ele conseguia ser tão pesado e ágil, com habilidade, giro ali embaixo, a força, impressionante. Shaquille O'Neal, pra mim, um dos pivôs mais dominantes da história da NBA, o pivô mais dominante da história da NBA, com uma fortuninha de mais de 1,5 bi de reais. Eu poderia te dizer que ele tá curtindo uma aposentadoria, ele tá curtindo a aposentadoria do basquete na quadra, porque Shaquille O'Neal hoje ele é comentarista, ele é apresentador, um dos caras mais irreverentes da televisão nos Estados Unidos, participa de programas, super bem desenrolado, arrebentou dentro de quadra e tá arrebentando agora também fora dela, apresentando programas. E ele tem o famoso Shaq to the Fool, que ele fica zoando os caras que fazem jogadas estranhas, jogadas toscas na NBA, ele coloca nesse programa dele, Shaq to the Fool. Shaquille O'Neal arrebentando, conseguiu juntar um patrimônio de 1,5 bi de reais. Aí eu fico parando, o cara tem 1,5 bi de reais, ele é só o 5º da lista. Quem será o 4º da lista? A questão é que a gente, olha, nesse caso, dentro da pesquisa que eu fiz, dentro do que eu pude apurar, a gente não tem um 4º, a gente vai ter um 5º junto empatado. E sabe quem é? Eu acho que esse cara vai pular de posição, hein? Eu acho que ele não vai ficar em 5º ali empatado com o Shaq, não, mas é ele. É o pai de todos, com mais de 1,5 bi de reais. Ele, LeBron James, tem uma fortuna de mais de 1,5 bi de reais. Galera, eu vou falar como os tempos mudaram, né? Desde que a gente tá falando lá de baixo, dos tempos antigos, do Kevin Garnett, até antes dele, agora o LeBron James com patrocínios, com salários, com aparições em TV. Nos últimos anos ele chegou rápido a 270 milhões de dólares e hoje, juntando toda a carreira dele, ele tem mais de 1,5 bi de reais. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando, o Lakers tá fora dos playoffs, mas eu tenho certeza, fé no pai LeBron, que ele vai trazer alguns jogadores e montar uma panelinha pra gente, porque nós no Lacão, a gente não é de ferro, né? A gente quer montar uma panelinha pra tentar ganhar do Bronze State Warriors. Mas tá aí. Em 4º lugar, ou 5º, empatado, empate técnico, pai LeBron com mais de 1,5 bi. E eu vou mostrar pra você quem é o terceiro. A gente não teve 4º, então a gente vai pular pro terceiro. Se o LeBron tá em 5º, empatado com o Shaq, com 1,5 bi, quanto tem no bolso o terceiro colocado? E agora ele, que jogou durante 20 anos na NBA num time só. 18 vezes
participou, ficou entre a seleção dos melhores jogadores da NBA. Por 12 vezes na seleção dos melhores defensores da NBA. Já foi MVP de finais, já foi cestinha da NBA. 5 títulos ele conquistou. Ganhou título com o Shaq também, que a gente falou dele. Ele tem quase, tá chegando lá. Ele tem 1.930 bilhões de reais aproximadamente, eu tô falando dele. Black Mamba, Kobe Bryant, tá na terceira posição da nossa lista com quase 2 bi de reais. Tu acredita nisso? Quem será o segundo? Agora eu vou falar do segundo, que esse passa 2 bi aproximadamente, tem uma fortuna muito próxima do Kobe Bryant. Tinha que ser do meu Lacão. Nego no Lacão é milionário, E eu tenho que, eu dou moral porque foram caras que arrebentaram, foram caras que ganharam título. Sabe de quem eu tô falando? No Look Pass, eu tô falando do mágico. Magic Johnson tem uma fortuna que ultrapassa 2 bi de reais. Ele que recentemente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não sei quando você tá vendo, mas enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele recentemente foi VP, né, vice-presidente de operações de basquete do Lakers. Não deu muito certo, não conseguiu muitas movimentações, trouxe o LeBron, mas ficou nisso, o time não deu muito certo, ele saiu, mas é um cara que tem toda a simpatia dentro da NBA, considerado por muitos o melhor armador da história. Chegou na NBA sendo aquele armador mais alto, forte, que poderia jogar em qualquer posição. Jogou 13 temporadas completas na liga, jogou 13 temporadas completas no Lakers, foi campeão lá também, marcou sua história. Cara que tem todo o meu respeito e tá curtindo aí a aposentadoria com mais de 2 bilhões de reais na carteira. Vê se pode. Quem é o primeiro? Diz pra mim. Vendo esse vídeo, coloca agora nos comentários assim, quem é o magico da NBA? Quem é o magico de todos os tempos? Fala pra mim. Vê agora quem é o magico de todos os tempos. Gente. Sim. O melhor de todos os tempos. 6 títulos pelo Chicago Bulls. Passagem também pelo Washington Wizards. Passagem até pelo beisebol dos Estados Unidos, pela MLB. Eu volto a dizer, o melhor jogador de todos os tempos. MVP de final, MVP de temporada, cestinha, um dos melhores defensores de todos os tempos, 6 títulos, ele com mais de 6 bilhões de reais. Eu estou falando do melhor jogador da história, a lenda Michael Jordan. Exatamente. A fortuna dele ultrapassa 1,6 bilhões de dólares. E isso também, gente, a gente tem que falar que o Jordan tem essa fortuna por muitas ações assertivas que ele comprou, pela marca dele dentro da Nike, pela Jordan Brand, que fatura muito anualmente, e pelos contratos. Se a gente fosse pegar só os contratos, talvez ele não teria nem o dinheiro que tem LeBron James, por exemplo, mas pegando toda a carreira dele, tudo que ele juntou de campanhas, marca de roupa, contratos, patrocínios, o Jordan ultrapassa os 6 bilhões de reais. Você sabia que os caras eram tão ricos assim? Você sabia que a gente falava de bilhões de reais tão fácil assim? Cara, vamos treinar, vamos trabalhar, porque dá pra chegar lá. A gente só não pode ficar parado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me diz se você concorda ou não concorda com essa lista. Me mostra, deixa link aqui se você tiver outras informações. Quem você achava que estava nessa lista e não tá, ativa suas notificações pra você ficar sempre ligado aqui, não só no Idaí, mas em tudo que eu fizer no canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto, decididos. Abraço. E daí?